Havendo número regimental, declaro aberta a 54ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente reunião tem por finalidade instruir o PLS 158 de 2018, que instituiu o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome de Edwards, em atendimento ao requerimento de número 81 de 2019 da Comissão de Educação, de autoria dessa senadora que aqui está. Eu queria dar boa tarde a vocês, já dar boa-vinda a todos e dizer que a presença de poucos senadores aqui é porque hoje a gente não se esperava, mas é uma votação na reforma da Previdência. Isso mexe com toda a estrutura de trabalhador, seja público ou privado, com todos os homens e mulheres desse país, e muita gente está imbuído nisso, né? A gente já teve Constituição, mas a importância que é fundamental esse projeto de lei do senador Randolph é justamente dar visibilidade. O Brasil está vendo isso, e como está se criando o Dia Nacional da Conscientização sobre a Síndrome de Edwards, é uma importância grande. Vocês sabem que, aparentemente, a gente acha que... A gente sabe que tem uma percentagem altíssima de mãe que não chega a fazer seu pré-natal direitinho, as ultrassonografias, e realmente é um susto grande quando a criança nasce, e isso aqui vai chamar a atenção. Com certeza, esse pedido de audiência e esse dia de conscientização vai ajudar muitas mulheres a fazer seu pré-natal. Não tenha nem dúvida disso. Eu quero aqui já convidar para fazer parte da mesa Patrícia Salmona, médica, pediatra, geneticista e presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada pelo convite, é uma honra. Adriana Monteiro da Silva, advogada, especialista em causas de pessoas com deficiência e consultora em direitos da pessoa com deficiência em organismos internacionais. Seja bem-vinda, Adriana. Marília Lúcia de Melo e Castelo Branco, presidente da Associação Síndrome do Amor. A Rita ainda não chegou, sabe? Rita não, né? E ainda tem. Espera aí. João José Carneiro, cirurgião cardiovascular. Espera aí só um minuto. Dr. João José Carneiro, cirurgião cardiovascular e ex-professor titular de cirurgia torácica e cardiovascular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP. Seja bem-vindo. Cirurgião torácico. Charlie Max não chegou. Quem é que ainda está aqui? Quer ter umas pessoas? Vamos ver aqui. Primeiro foi aqui. Quem? A Rita chegou? Ah, a Rita chegou. Quem? A Rita. Aqui não tinha chegado, chegou. Sim. Também quero convidar e já agradecer a presença de Rita Pralon de Souza, coordenadora do movimento T18 do Brasil, Trissomia 18 do Brasil. Pode, onde você quiser botar. Eu quero registrar e agradecer a presença de Marcos Papa, vereador de Ribeirão Preto e um grande apoiador dessa causa. Obrigada, Marcos, aí, por estar presente nessa reunião. E eu quero passar imediatamente a palavra a Patrícia Salmona, doutora pediatra, geneticista e presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite ao senador Dário Berger e à senadora Zenaide Maia, dizer que é uma grande oportunidade estar aqui compartilhando esse momento ao lado de pessoas tão comprometidas com a causa da síndrome de Edwards,
parabenizar meus colegas, o doutor João, o doutor Charles, que vai participar pela videoconferência, a doutora Adriana, a senhora Marília, a senhora Rita e principalmente as famílias aqui presentes, e dizer que é um marco para as pessoas que convivem com a síndrome de Edwards, mas é um marco de um movimento que tem que continuar. Então, é um pontapé inicial para uma longa história. Eu vou fazer uma breve, são 6 slides de explanação, só para tentar mostrar o porquê que a gente tem que comemorar o dia, a conscientização sobre a trissomia do cromossomo 18. A gente sabe que a prevalência da síndrome de Edwards é mais ou menos 1 para 8 mil nascidos vivos, mas a gente não tem uma ideia exata de quantas pessoas com síndrome de Edwards vivem no Brasil ou no mundo, porque as estatísticas não são tão fiéis. O que a gente sabe é que a maioria das gestações que você está com uma criança, com um bebê com síndrome de Edwards, 95% deles vão acabar num aborto espontâneo. Então, só 5% vão chegar a um nascimento. E desses 5% que nasceram, 90% não vão sobreviver a esse primeiro ano de vida. Porém, a gente já está com crianças porque a gente já pode falar em expectativa de vida de idade adulta. Já temos muitos trabalhos mostrando pessoas já adolescentes. Por quê? Quem consegue passar por esse primeiro ano de vida já passou por uma seleção natural, que é essa de aborto espontâneo e outras intercorrências, passou pelo primeiro ano, onde a gente tem essas cirurgias maiores e as intervenções mais invasivas, então já passou por uma seleção de morbidade que acaba que são as crianças com menos comorbidade e que aí elas já estão num outro nível, numa outra progressão de prognóstico e expectativa de vida, tá? É claro que conhecer o diagnóstico, o quadro clínico e ter essa noção real de prognóstico, não ter aquela ideia de que é incompatível com a vida, isso vai ter muita importância, lógico, no pré-natal, escolher uma via de parto, cuidados na sala de parto e os cuidados pós-natais. E também vão ajudar a nortear quando a gente tem que tomar uma decisão de instituir um tratamento invasivo ou não, ou até onde ir. E essas intervenções são geralmente intervenções cirúrgicas e até mesmo uma reanimação cardiorrespiratória, né? Muitas vezes, essas intervenções, infelizmente, elas são realizadas em condições de emergência e sem a oportunidade de uma reflexão ou uma discussão que envolvem questões médicas difíceis e éticas mais difíceis ainda, né? Apesar da gente saber que a gestação, muitas delas acabam em aborto espontâneo, a gente não tem muita complicação materna durante a gestação. É uma gestação relativamente tranquila, mas as crianças acabam nascendo prematuras, com baixo peso, com algum grau de sofrimento fetal, precisando já de alguma intervenção imediata, né? No Brasil, não existe uma legislação ou normas legais específicas para a síndrome de Edwards, para reanimação e cuidados já em sala de parto. Mas, segundo o programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles preconizam que, no caso de qualquer malformação congênita, você precisa ter o diagnóstico, considerar a vontade dos pais e considerar os avanços terapêuticos existentes para você decidir qual vai ser a melhor conduta. E isso deve ser feito o mais rápido possível. A conduta de você esperar, vamos esperar para ver como a criança vai nascer, que aí eu vou ver se eu vou entubar, aí eu vou ver se eu vou investir. Isso deve ser abandonado, porque retarda o início dos procedimentos, podendo resultar num bebê com lesões e sequelas, né? O padrão clínico da trissomia, ele é bem específico, o que facilita o diagnóstico clínico, mas acontece só para profissionais com um olhar treinado. E mesmo assim, raramente você
consolido, fecho o diagnóstico em sala de parto. Na grande maioria das vezes, a gente espera o resultado do cariótipo ou de outros testes genéticos para confirmar o diagnóstico. Mais recentemente, a gente tem algumas técnicas de genética molecular, como o FISH, o CGH-RY, que vem sendo utilizada para situações específicas, onde a gente consegue esse diagnóstico, o resultado sai mais rápido do que o resultado de um cariótipo. Outro fator importante é que também já existe uma tecnologia de sequenciamento de molécula de DNA fetal no sangue materno, que é uma forma curada e não invasiva de diagnóstico pré-natal, que você consegue fazer esse diagnóstico apenas tirando o sangue periférico materno. Mas essas técnicas são recentes, ainda são caras e muitas vezes de difícil acesso. Nós temos já alguns trabalhos científicos que defendem, sim, o tratamento cirúrgico das cardiopatias e das outras intercorrências da trissomia do cromossomo 18, e eles demonstram que esses procedimentos, quando realizados com total entendimento da síndrome pelos pais e com a esperança de melhorar a condição do filho, contribuem para melhorar a expectativa de vida, contribui para antecipar alta hospitalar e contribui para melhorar a qualidade de vida não só dos pacientes, como também dos seus familiares. Então, esses estudos mostram que a cirurgia cardíaca, a ventilação mecânica, a correção cirúrgica de complicações gastrointestinais, bem como das complicações respiratórias, elas vão melhorar a sobrevida e temos dados de uma melhora de até 25% de sobrevida no primeiro ano dessas crianças. Então, tendo dito isso e tendo esse olhar, a nossa proposta futura, claro, é que se crie um protocolo de atendimento às pessoas com a trissomia do cromossomo 18, seguindo os mesmos moldes das diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down, que foi já elaborado em 2012 pelo Ministério da Saúde. A intenção é instituir esses tratamentos de forma precoce e assertiva, evitar que essas intervenções sejam realizadas em condições de emergência, respaldar, de forma ética a conduta médica a ser tomada e sempre priorizar o paciente e, claro, levar em consideração a vontade de seus familiares. Era isso que eu tinha para falar brevemente para vocês. Obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. Eu vou passar agora, queria pedir licença à Adriana e para passar para o doutor João José Carneiro, que ele tem um voo mais cedo, cirurgião, cardiovascular e ex-professor da USP. Passo agora a palavra. Zenaide, muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui tentando trazer uma contribuição para esse assunto que cada dia se torna mais importante. A vida começa nos animais pela concepção. Dessa concepção, duas células se unem, vão diferenciar e vão desenvolver. A concepção se faz na porção proximal da trompa e, a partir daí, o ovo já vai se dividindo e vai... Não tem apontador aqui? Não aponta? Não tem Apontador. Não, porque a tela não pega. Então, o ovo se forma aqui e vai progredir até chegar ao útero e encontrar o seu ninho, de onde começa a se desenvolver.
um só espermatozoide é responsável pela fecundação do óvulo. E a partir desse ovo, dessa divisão, todos os sistemas do organismo, com seus órgãos específicos, vão desenvolver de uma maneira que muitas pessoas não conseguem entender e acham que a vida é assim. Na realidade, nascer vivo é um milagre. Nascer vivo, bem formado, é milagre. Nascer vivo, bem formado, mental e psiquicamente bem, é muito milagre. Então, dos desvios da concepção, nós vamos encontrar as síndromes. Essas síndromes são muitas hoje. O geneticista, para denominá-las, para conseguir encontrá-las, joga os caracteres no computador e o computador mostra que síndrome é. Na síndrome, nós encontramos malformações. E essas malformações são muito características. Por exemplo, o Down tem uma malformação cardíaca. Vocês me desculpam, eu vou levar para a minha sardinha brasa, porque eu sou cirurgião cardiovascular. Então, o Down tem um defeito cardíaco que é muito frequente nele. 80% das cardiopatias no Down tem esse tipo de defeito. É um defeito no núcleo do coração, lá dentro do coração. Um defeito que não é muito fácil de ser corrigido. E assim por diante, nós vamos ver, existem muitas síndromes. Existem aqui, que nós estamos chamando a atenção, o Edwards, existe o Down, existe o Turner, existe Marfan, e daí por diante, todos com problemas cardíacos. Mas a pessoa que está sendo formada, o indivíduo que está sendo formado, não precisa ser sindrômico para ter doença. Aqui no nosso caso, cardíaco. E nós vamos encontrar muito disso. Mas aqui é o exemplo clássico da Edwards, né? Nós fomos buscar essa criança numa cidade lá do Rio Grande do Sul e nós vamos voltar a falar nela. A embriologia é o estudo da evolução dos diferentes órgãos. E essa embriologia explica as mais frequentes malformações que a gente tem no organismo. O coração é um órgão de formação muito complicada. E é onde qualquer desvio vai resultar numa cardiopatia mais tarde. O coração, lá em cima, onde vocês podem ver, começa por dois tubos que estão na parte anterior do embrião, que são chamadas de aortas ventrais primitivas, que se unem, dessa união vão torcendo, vão abrindo comunicações umas com as outras, até formar esse verdadeiro saco que está aqui embaixo, para chegar no futuro a esse complexo órgão, que é uma bomba aspirante premente, capaz de promover a circulação sanguínea, responsável por levar o oxigênio a todos os nossos tecidos, que vai se manter vivo dessa maneira. Vocês estão vendo, vou só chamar a atenção, infelizmente não tem um apontador aqui, que o coração é dividido ao meio, no sentido longitudinal. Então, nós temos um coração esquerdo e um coração direito. Cada coração tem uma parte em cima e uma parte embaixo. A parte de cima são os átrios, a parte de baixo são os ventrículos, que são as bombas de sangue. E isso tudo funciona harmonicamente por um sistema próprio do coração que regula seus batimentos pela interferência do sistema nervoso autonômico e por interferência de hormônios, principalmente da suprarrenal, que é a adrenalina, né? Todo mundo sabe que no medo, na dor, no frio, o coração bate mais depressa às custas da liberação da adrenalina. Na síndrome de Edwards, nós vamos encontrar muitas malformações. Eu coloquei aqui neurológica e cardíaca, porque são realmente as que nós precisamos nos concentrar nelas, né?
o tratar o doente depende muito da sua apresentação. Mas não é só o paciente. Nós não podemos esquecer da situação familiar. Vocês imaginam um casal que planejou uma gravidez, que fez tudo desde o comecinho e que, de repente, na hora do parto, alguém chega e fala: ó, seu filho tem uma síndrome de Edwards. O que é isso? É uma situação grave, né? E aí vem uma série de coisas. Nós não podemos nunca separar paciente de família. Dos defeitos mais comuns que aparecem no Edwards, nós vemos ali, né, no meio, onde tem 2 em algarismo romano, uma comunicação entre os 2 corações, direito e esquerdo. A pressão do lado esquerdo é maior que a direita. Portanto, o sangue, parte do sangue que devia sair para o corpo, é bombeada através desse orifício para o lado direito. Ora, o lado direito está recebendo o sangue que volta do corpo para ir no pulmão buscar oxigênio. O que acontece? Há uma sobrecarga na circulação pulmonar e essa sobrecarga logo leva a uma situação que deixa incapacitada a possibilidade de correção desses defeitos. É um defeito simples, que a cirurgia cardíaca já corrige isso há muitos anos, não tem grandes dificuldades de correção, mas o problema é a oportunidade. Vocês estão vendo aqui a síndrome de Edwards, vocês estão vendo o afago da mãe a essa criança, as famílias são muito, muito apegadas a essas crianças, talvez, não sei até se um sentimento de culpa por ter nascido uma criança desse tipo, mas principalmente pela intensidade dos cuidados que essas crianças necessitam. Desenvolve uma relação muito, muito grande entre pais e crianças assim sindrômicas. Como se tratam as cardiopatias congênitas? Obviamente, em primeiro lugar, é preciso saber se essa cardiopatia tem chance de correção. Porque a partir daquela embriologia que vocês viram, tem apresentações de coração que não dá nem para saber onde começar. Então, não tem jeito de corrigir. Então, o primeiro passo é saber se a cardiopatia é compatível com a correção. Em segundo lugar, muito, muito importante, são as condições da circulação pulmonar. A circulação pulmonar tem que ter, no máximo, 1/4 de pressão do braço. Se nós temos 12 aqui, a pressão no pulmão não pode ser maior que 3, porque senão, desculpa, eu preciso de mais tempo. Se essa pressão for maior, chegando igual à pressão do braço, acabou, não tem mais condição de tratamento. E também não se corrige alguns defeitos que a criança nasce com eles e são responsáveis pela manutenção da sua vida. Vocês estão vendo aqui, segurando 2 crianças, uma com uma CIV, essa branquinha aqui, e o outro moreninho lá, que tinha uma tetralogia, falou que foram operados e ficaram curados. O que é curado? Curado é quando vocês pegam um defeito, corrigem e determinam a volta a uma fisiologia normal que ele nunca teve, a integração dessa criança à sociedade, ao esporte, ao estudo, a tudo que vocês imaginam. Vocês estão vendo à direita uma criança magrela que foi operada aos 8 meses de vida e que foi feita uma cirurgia para melhorar as suas válvulas, porque as válvulas que ele nasceu eram muito defeituosas. Não tinha condição de se colocar numa criança daquele tamanho válvula. Essa criança sobreviveu a essa cirurgia precária e ficou caquética, desnutrida, como vocês estão vendo lá. E nós fomos obrigados a operá-la com 3 anos de vida. E nessa criança tivemos que dar um jeito de colocar 2 válvulas protéticas. Ora,
essa criança não pode ser comparada com as de cá. Essa criança não está curada. Nós não demos a ela a condição de uma anatomia normal, de uma fisiologia normal, porque as válvulas as próteses valvares são de duração determinada. Então, aqui entra os princípios que foram definidos da medicina há 400 anos antes de Cristo, por Hipócrates. Hipócrates dizia, à esquerda, os médicos muitas vezes curam, outras vezes paliam, quer dizer, fazem cirurgias para melhorar a condição de vida do paciente e ele sobreviver. E, em alguns casos, o médico não consegue fazer nada e nem deve intervir para não mudar a história natural da natureza. Então, esses eram os princípios que foram colocados por Hipócrates lá 400 anos de Cristo. Vou passar rapidamente o caso da Ana Luísa. Ana Luísa nasceu em Ijuí, Rio Grande do Sul, de uma gestação normal, parto cesárea, que durante a gravidez havia sido seguida por estudo ultrassonográfico, pré-natal perfeito, e nunca tinham descoberto qualquer sinal de malformação nessa criança. Aqui entra um parênteses. Esses resultados estão nitidamente ligados à máquina maquinista. Não adianta um mau ultrassonografista ter um bom aparelho se ele não sabe o que está vendo. E essa criança nasceu com síndrome de Edwards, com cardiopatia, era uma CIV grande, e na primeira semana de vida, os médicos de Juí mandaram-na para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para fechar a CIV. Chegou lá, ela ficou 2 semanas e a devolveram do jeito que foi, com a desculpa de que ela era sindrômica. Olhem só, ela era sindrômica e eles não iam tratar. De Ijuí, os pais entraram pela internet em contato com Ribeirão Preto. Marília me contou a história, eu falei, estou de férias, eu vou a Ijuí. Liguei para o colega de lá e esse colega falou, não, o senhor pode vir a hora que o senhor quiser. Catei minha caixa de instrumento, esterilizei, peguei o avião, fui para Ijuí. Cheguei lá, o anestesista não deixou operar a criança. E ela estava ótima. Naquela época, ela estava nutrida, com um defeito grande no coração, mas sem hipertensão pulmonar. O que aconteceu? Lá em Ijuí, fizemos uma romaria para ver se conseguíamos um translado dessa criança para Ribeirão Preto. Fomos a assistente social da prefeitura, que no dia o prefeito não estava, fomos recebidos pela secretária da prefeitura, e uma coisa curiosa, elas duvidaram da minha idoneidade. Elas acharam que eu era um charlatão que estava lá querendo enganar todo mundo. Quer dizer, só acreditaram a hora que eu fui mostrando meus diplomas lá e tal. Resultado, voltei de Juí sem operar a Ana Luísa e sem um translado definitivo. Ela só chegou para nós 2 meses depois. E para fazer uma cirurgia em que nós reduzimos a artéria pulmonar. Reduzindo a artéria pulmonar, nós criamos uma dificuldade do sangue chegar ao pulmão e damos chance de não desenvolver hipertensão pulmonar, que é o que a gente quer para depois poder operar definitivamente. Vocês estão vendo, é uma cirurgia feita por uma equipe mínima. Lá estou eu operando com a instrumentadora, aqui com a anestesista, a Ana Luísa operada por uma incisão anterior aqui, que a gente chama de esternotomia, e a foto da cirurgia. Nessa foto da esquerda, vocês estão vendo um vaso à direita e um vaso à esquerda lá no fundo. Aquele vaso da esquerda está levando sangue para o corpo. E esses vasos deviam ter o mesmo tamanho. No entanto, o vaso da direita
é o que está levando sangue para o pulmão, é 2,5 vezes maior que da aorta. Ou seja, a hipertensão pulmonar era grave. O que a gente faz, está esquematizado nessa próxima fotografia, é criar um laço, um anel, para apertar a artéria e criar o que nós chamamos de cerclagem ou bandagem da artéria pulmonar. Quais são as possibilidades? Primeiro, se tem hipertensão pulmonar. Se tiver hipertensão pulmonar, a possibilidade é 0. Se não tiver hipertensão pulmonar, essa cirurgia é uma cirurgia transitória, é uma cirurgia que não cura, ela só vai dar chance da criança desenvolver e lá para diante ver se tem possibilidade de fazer a cura perfeita. Mas a família tem ansiedade por isso, a família quer que o filho seja tratado de alguma forma. Então é preciso deixar isso muito claro para a família que é uma cirurgia não corretiva. E abandonar essas crianças do jeito que elas estão é fazer eutanásia, matar a criança, porque se nada for feito, ela vai morrer mesmo, né? Portanto, e morrer sem um amparo. E eutanásia não é isso. Eutanásia vem do grego eutanasia e quer dizer morte sem sofrimento. A criança precisa ser assistida. Não precisa fazer uma cirurgia cardíaca complicada, não precisa fazer uma diálise peritoneal, não precisa fazer um transplante de rim, mas precisa dar oxigênio, precisa dar nutrição, precisa dar hidratação. A história natural, como a doutora Patrícia mostrou, vai fazer a seleção desses doentes, né? Tanto que o que passar dessa fase vai sobreviver. Então, isso aqui é muito, muito importante, porque se não se fizer observação dessa condição, o que nós temos? Nós estamos aqui lutando para chamar a atenção para a síndrome. Nós queremos que a síndrome seja mais amplamente conhecida, para que nós consigamos mudar a ideia de alguns médicos que, para eles, síndrome de Edwards é igual a aborto enquanto no útero ou deixar morrer a hora que nasce. Poucos médicos sabem, como a doutora Patrícia mostrou aqui, que existem crianças dessas adolescentes e que são compatíveis com o convívio familiar. E também queremos, com essa criação, uma maneira de acolhimento a essas famílias. Porque vocês que não mexem com isso, não têm a menor ideia do que uma criança dessa no seio familiar traz de desmoronamento. Isso é muito sério e nós precisamos dar acolhimento a essas famílias, né? E não esquecer do que foi dito pelo nosso grande mestre, mudando um pouco o conceito de Hipócrates, que na realidade está aí, em que ele dizia assim, Dr. Adib Jatene, para aqueles que não conhecem, foi um grande cirurgião cardiovascular brasileiro, formador de uma escola enorme, reconhecido mundialmente e, além de suas qualidades médicas, foi um grande criador de material cirúrgico para cá, para o Brasil e para toda a América Latina. Então, ele dizia, a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. Eu vou terminar pedindo à excelentíssima senadora para eu fazer 2 reparos. Primeiro, eu sou professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é FMRP, USP. Se ficar só MF, fica da Faculdade de Pinheiros de São Paulo, né? E a segunda é que não sou ex-professor, eu sou um professor aposentado. E a terceira coisa que quero colocar aqui é que, coincidentemente,
minha turma ingressou na faculdade em 1960, ano de criação de Brasília. E a turma ficou com o nome de Turma Brasília. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigada. Eu quero pedir desculpa, mas aqui tem ex-professor titular, que eu até estranhei um pouco, porque quando chega professor titular, é difícil ficar ex-professor titular de cirurgia torácica e cardiovascular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, não é isso? Isso mesmo. Pronto. E eu vou, obrigada aí, desculpe aí, porque botou ex-professor, eu estranhei, né? Porque titular para ficar ex é difícil, né? Se fosse. Agora eu passo imediatamente para a senhora Adriana Monteiro da Silva, advogada e especialista em causas de pessoas com deficiência e consultora em direitos da pessoa com deficiência em organismos internacionais. Boa tarde a todos. Agradeço à senadora o convite. Agradeço a Marília, minha amiga, também por me chamar para estar aqui nesse dia. É muito difícil falar depois do professor, viu? Porque eu agradeço muito, porque ele nos deu uma aula, né? Realmente ouvir o Dr. José Carneiro é sensacional. Gente, então eu estou aqui hoje. Eu também sou mãe de uma criança com síndrome rara. Uma criança não, uma mulher de 18 anos, né? Mulher já. Ela tem síndrome de Angelman. E eu conheci a Marília antes de que a associação fosse fundada, né? Nós temos uma história longa de amor aí, de troca de experiência, né, entre mães. Na época não tinha Facebook, era Orkut. Então, nós nos conhecemos nesse momento de dor ainda, né, quando a Marília estava com o Thales ainda vivo e tentando ali fazer com que ele sobrevivesse. Eu com a minha filha também muito pequenininha. E aí esse sonho se concretizou. E eu coloquei essa foto aí da Marília porque eu acho que essa foto ela fala do que a gente quer falar aqui hoje, que é dessa compatibilidade com a vida, né? Que é da grandeza da vida dessas crianças. Então, ressalto a presença da Maria Letícia aqui nessa mesa, que é a nossa representante aqui hoje, né? Na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, fala que a gente nunca pode compor uma mesa sem que as pessoas com deficiência estejam presentes para falar delas. Então, hoje, Maria Letícia é a nossa grande representante aqui. Então, como eu estava falando, essa fotinho da Marília, ela fala de tudo que eu vim aqui hoje falar, né? O Thales ali, super pleno ali no colinho dela, feliz, Marília feliz, e que vida linda, que vida plena, né? Que momento maravilhoso. Então, é disso que a gente veio falar aqui hoje. Pode passar, por favor. Dia da conscientização para quê? Então, todo mundo pergunta sempre por que ficam criando esse bando de dia de conscientização, né? Conscientização de Down, conscientização da consciência negra, para que isso? É para sair da invisibilidade. Então, esses dias são criados para quê? Para um grupo de minorias, algum grupo que é minoria. Minoria é aquele que tem menos em direito, não é menos em população, é menos em direito. Alguém que, de alguma forma, são populações, né, grupos de pessoas que têm os seus direitos ceifados ao longo da história. Então, as pessoas com deficiência são uma minoria, né? E a síndrome de Edwards, dentro do grupo das pessoas com deficiência, a gente pode dizer que é a minoria da minoria, apesar do número ser tão grande, né, porque seria a segunda síndrome mais recorrente, mas os direitos dessas pessoas são completamente negados, né, desde a existência, né? O simples direito à vida, né, é negado muitas vezes. Então, como o doutor José Carneiro falou,
essa prática recorrente, né, de indicação de aborto, de ceifar, de não dar os cuidados mínimos à criança quando ela está ali nascendo, né, que precisa do oxigênio, que senão não se negaria a nenhuma criança e, de repente, se nega a essas pessoas, né? Então, pode passar. Aí. Não seria errado... já falei sobre isso, pode passar. Então, quais os caminhos de proteção para grupos minoritários? Nós temos, primeiro, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, né, que foi a primeira que falou da necessidade de proteção a esses grupos minoritários. Aos poucos, nós fomos criando legislações robustas também sobre os direitos da pessoa com deficiência. E, dentro desses direitos, estão os direitos das pessoas com Edwards, né? Eles estão contemplados aonde? Hoje, legislação. O que um pai, uma mãe de pessoa com síndrome de Edwards precisa conhecer para poder amparar os direitos dos seus filhos no Brasil? Duas coisas. Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi ratificada pelo Brasil em 2009. E o que isso significa? Quando ela foi ratificada, ela ganhou status de emenda constitucional, porque foi a primeira convenção internacional que foi votada no Congresso por 2/3 do plenário do Congresso Nacional e ganhou status constitucional. Então, ela é para ser lida como se na Constituição estivesse. Então, em cima da Convenção Internacional, não há nada. Tá? E os direitos das pessoas com Edwards, né, que a gente pode colocar também dentro da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que também entrou em vigor agora em 2016, 2 de janeiro de 2016, e também ali estão contemplados todos os direitos. Qual que é o maior dos direitos? É o direito à vida, né? Aquilo que nós estávamos falando. Então, para que a gente possa falar em direito à vida, primeiro eu preciso acreditar numa possibilidade de vida. A gente sabe, como a doutora Patrícia falou, como o doutor José Carneiro falou, que que são poucas, né, as possibilidades, são restritas as possibilidades. Mas como fazer que essa vida venha a acontecer se a gente não tem nenhuma esperança nela? Né? E será que esse número seria tão grande de óbitos se a gente tivesse os cuidados paliativos indicados realmente para essas crianças? Será que o número de abortos também seria tão grande se nós tivéssemos um pré-natal acompanhado da forma correta? Então, todas essas questões, elas estão ligadas ao direito à vida dessas crianças. Então, a partir do momento que nós temos um pré-natal acontecendo com eficácia, que nós temos um acompanhamento semana a semana do desenvolvimento dessa criança, que se faz um parto responsável, que se colocam os cuidados necessários ali na hora daquele início de vida, com certeza esse número vai tender a aumentar, né? Então, a hora que nós tivermos uma política pública de protocolo, criando todos esses instrumentos para que essas crianças possam realmente sobreviver, com certeza, essa realidade vai mudar. Pode passar. O que é vida viável? Né? Voltamos lá na foto da Marília, a vida que está viva. Né? Quem ama e é amado é uma vida viável. Então, quem é que tem o direito de dizer que a vida da Priscila, aos 26 anos, não é uma vida viável? Plena, sentada, tentando ali, acho que se alimentar, né? Não sei o que ela está fazendo. Então, a primeira concepção, a primeira ideia que nós precisamos movimentar dentro de nós é o direito de olhar para a Priscila... O direito não, o dever de olhar para a Priscila como gente. Né? A Priscila é um ser humano inteiro, pleno. Ela não é metade de ser humano, ela não é menos gente, ela é inteira, plena, com todas as dificuldades dela, com todas as potencialidades dela, ela está ali inteira e plena. Então, as pessoas com deficiência, as pessoas com Edwards, têm o direito a não serem discriminadas,
ter igualdade perante a lei, a ter a acessibilidade, né? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa sempre em rampa, corrimão, piso tátil, não é isso que a gente pensa? Mas e a acessibilidade de ter um oxigênio para levar essa criança para onde ela quiser ir e vir, né? Qual é a acessibilidade para uma pessoa com Edwards? É que ela tenha as tecnologias disponíveis e todos os recursos necessários para uma vida plena, dentro daquilo que ela pode viver. Porque a gente tem uma concepção do que é vida plena e se coloca diante dessa concepção como aquele ideal que nós conhecemos e que é normatizado por aí. Mas a vida plena é aquela que nós podemos viver, né? Então, precisamos também ampliar esse direito à acessibilidade, o conceito desse direito à acessibilidade. O direito de acesso à justiça, o direito à segurança e à liberdade. Pode passar. O direito à prevenção contra qualquer violência e abuso. As crianças com deficiências devem ser protegidas contra qualquer abuso de ordem física, psicológica ou sexual. Devem estar livres de tratamento degradante e tortura. Gente, você negar oxigênio para uma criança que acabou de nascer é tortura. Vocês imaginam uma criança tentando respirar sem oxigênio. Então, esse tipo de prática não pode mais acontecer. É repugnante. O direito à inclusão. Essas crianças estão crescendo. Então, nós chegamos no momento... Quando eu conheci a Marília, a gente só via as crianças falecendo. Naquela época, era muito mais difícil do que hoje, né, Marília? Só bebezinho, a gente não via ninguém grande. Então, agora, estão aí com 5, 6 anos, a maioria, né, entrando em idade escolar. Valentina estuda na escola da minha filha, né, Júnior? Então, assim, as crianças estão crescendo, né? A Priscila está aí grande, 26 anos. Né? Então, nós precisamos também pensar em políticas de inclusão educacional, né, para essas pessoas. Onde que elas podem se desenvolver, conviver? O que o Estado tem para oferecer a mais para as pessoas com síndrome de Edwards? Embora nós tenhamos a legislação ALBI muito ampla, e todos os direitos que a pessoa com síndrome de Edwards precisa estão ali. Não tem que alterar nada, já está lá. Mas nós precisamos alterar o nosso conceito mesmo de inclusão. As escolas precisam pensar em como incluir melhor essas crianças, em como dar melhor acesso, né? Pode passar. Então, as crianças com Edwards também têm o direito à educação, à saúde, à habitação, a Seguridade Social. Foi uma pergunta... Quando eu falei que a gente ia fazer essa audiência pública hoje, as pessoas começaram a falar sobre o BPC, né, que é a atual discussão, né, senadora? Nós estamos aqui todos tensos por conta da reforma previdenciária do BPC e o quanto essas famílias necessitam do recurso. As pessoas não têm ideia da necessidade que uma criança com Edwards, né, exige. Suporte praticamente de UTI em casa. A mãe não tem condições de trabalhar, porque ela tem que realmente cuidar dessa criança de perto. É muito difícil ela conseguir ter essa autonomia para o trabalho, né, que também precisa ser ampliado nas discussões aqui no Congresso, senadora Zenaide. A questão do emprego para a mulher que é mãe de uma pessoa com deficiência, né? Nós precisamos ampliar essa discussão. Não sei se pensar em cotas, eu não sei o que fazer, mas essas mulheres, elas precisam... como é que você paga terapia para o seu filho? Como é que você paga de remédio para o seu filho? Uma série de questões a serem trabalhadas com uma criança com deficiência, um dinheirão que vai todo mês, e de onde se tira isso para sobreviver? O BPC é muito baixo, então nós precisamos pensar em políticas de empregabilidade também para as mães de pessoas com deficiência, né?
e dessa seguridade social aí que nós precisamos também ampliar um pouco. Pode passar. Então, as demandas que os pais colocaram foi a alteração do valor do BPC, que, na verdade, a gente está vendo que vai diminuir em relação agora com a reforma, a concessão de outro auxílio para as mães, alguma possibilidade de um auxílio para a mãe, garantia do exame morfológico na rede, algum centro de cuidado especializado ou um centro de referência no Brasil, se existisse pelo menos um centro de referência no Brasil que pudesse dar o suporte para todos os estados, para que onde um médico que acabou de redescobrir uma criança com Edwards, ele tenha para onde ligar, ele tenha para onde correr, seria muito importante. Investimento estatal na capacitação de agentes de educação e saúde para o cuidado com a pessoa com Edwards. Então, foi basicamente essas demandas que foram passadas para nós em relação aos direitos das pessoas com Edwards. Eu agradeço minha fala e peço aos senadores, na figura da senadora Zenaide, esse olhar cuidadoso e carinhoso com os nossos meninos. Obrigada, Adriana. Eu vou passar a palavra agora para Marília Lúcia de Melo e Castelo Branco, presidente da Associação Síndrome do Amor. Senadora, pelo amor de Deus, eu não sei como é que eu estou me mantendo vivo aqui. Então, eu queria contar, né, por que a gente está aqui. Todas essas pessoas estão aqui. Porque um dia, né, eu tive o meu terceiro filho, Thales, né, que nasceu lá em Ribeirão Preto, em 2004. E esperei essa criança com o status de mãe veterana, porque eu havia me casado muito jovem e meus filhos já eram adultos, e chegou esse menino. E sem que nada fosse detectado na gravidez, né, depois de 30 dias que ele nasceu, eu descobri que ele tinha uma doença incompatível com a vida. Com essa frase, eu vivi uma experiência de morte. Eu não morri, assim, eu não tive morte física, mas eu consigo chegar muito perto, né, da situação da morte naquele momento em que a vida diz não para você. Não tem o que ser feito. Né? Seu filho vai morrer e em cerca de 30 dias. Né? Quando ele tinha 4 meses, eu comecei a perceber que isso talvez não fosse tão verdade assim, porque ele já tinha 4 meses. Então, eu comecei uma comunidade no Orkut, que foi onde eu conheci a maioria dessa galera aqui. Um dos médicos que cuidou do meu filho está aqui, né? Então, mais ainda, eu estou com pessoas muito da história, né? Dessa história aqui junto comigo, que foi o Dr. Carneiro, que quando eu cheguei para ele no consultório e disse, doutor, eu sei que o senhor não pode manter a vida do meu filho. Eu não acredito que a vida das pessoas esteja na mão dos médicos. Para mim, ela está na mão de Deus. Mas o senhor pode ajudar, assim, assistir o meu filho? Né? E contei, parará, choraminguei, e ele ficou me olhando com essa carinha aí que ele tem até hoje. E quando ele terminou, ele falou, olha, Marília, a medicina ainda não consegue modificar o cromossomo que tem a mais. Mas vamos cuidar do coração dele. E aí ele abriu um coração que ele tinha ali, que igual aquele que ele mostrou de plástico, e me mostrou quais eram os problemas que o meu filho tinha no coração. Quando eu saí de lá, ele me deu todos os telefones dele, todos os lugares onde eu podia encontrá-lo, caso o meu filho precisasse dele. Então, eu digo que ele curou meu coração sem abrir meu peito. Então, muita emoção, gente. Batam palmas para esse cara que ele merece. Numa das conversas com o Dr. Carneiro, ele disse que se preocupava muito com as famílias. E eu caí dura, porque eu nunca tinha visto ninguém se preocupar com a família. E ele disse que um dia ele tentou, né, fazer com um amigo algo, um jantar, e algo para ter um dinheiro, para as famílias não dormirem nos carros, né, dentro dos carros, na porta do hospital. E na emoção, assim, eu ainda tinha o Thales, eu disse, doutor, eu vou fazer isso. E segui a vida. Aí, na comunidade do Orkut, né, que eu tinha, naquela época, mais de 5.000 membros, o que era muito para 15 anos atrás,
Um dia o Thales foi embora. Ele viveu 1 ano e 5 meses e se foi. E aí eu não sabia o que eu fazia com tanta gente. Até que essa mulher aqui também, que está ali do lado, né, que é a outra responsável por a gente estar aqui nesse momento, me disse: Marília, esse grupo é muito forte. Ele é virtual, a gente tem que oficializar esse grupo. Eu, mas nem, eu não sabia como fazer isso. E ela, como advogada, né, me ajudou a fazer o estatuto e então fundamos a Associação Síndrome do Amor. Ela era ainda algo muito virtual, que há 15 anos, algo virtual era quase que nada, né? Até que um dia eu fui convidada para ir numa reunião no Rotary Club em Ribeirão Preto, onde eu não conhecia absolutamente ninguém, e saí de lá com uma casa, com uma sede, para fazer esse projeto que eu não sabia nem que projeto era. Então, senadora, eu não entendo quase nada de síndrome de Edwards. Eu entendo de famílias de crianças com síndrome de Edwards, porque nesses 15 anos da minha vida, eu ouvi 1.800 famílias. Eu não só ouvi, como criei um vínculo de confiança, né, de amor. Eu estou olhando para elas aqui, só que eu treinei, eu não posso chorar, senão eu paro de falar, e eu não posso parar de falar porque eu tenho que aproveitar o tempo. Então, eu criei um vínculo de confiança, de lealdade com essas pessoas. Isso muda tudo. Então, o conceito da associação enquanto entidade, ele cai por terra. Porque a gente tem um vínculo, eu tô falando na frente delas, elas olhando para mim, elas podem me desmentir, se falar se eu estou mentindo, né? Então, o que eu entendo é isso. E lá em Ribeirão Preto, a gente tem 80 voluntários, que a gente chama carinhosamente de amorosos. Quando a Síndrome do Amor completou 10 anos, então, eu fiquei pensando assim, quando eu vinha para cá, por que eu não pedi essa lei antes? Né? Porque a gente tinha um número muito pequeno de pessoas. A gente não tinha como fazer grandes comparações. Hoje, de Edwards, eu tenho 1.052 casos. 53, né? Porque ontem entrou um. Então, é um número já significativo, né? E a gente começa a ver uma mudança de cenário, né, que traz uma preocupação e que pede que a gente comece a pensar em políticas públicas. Primeiro, o termo incompatível com a vida não existe mais. Está ali a Iris, está aqui a Maria Letícia, a Valentina, o Richard, quem mais está aí? A Valentina, Ana Júlia. E vocês estão vendo nessas fotos aqui, né, que estão passando no telão, crianças vivas. Ainda que elas possam ter vivido umas muito tempo, outras pouco tempo, mas elas nasceram. E elas viveram. Então, a gente tem, né, repetindo o que a Adri falou, que tirar essas crianças da invisibilidade. Meninas, dancem com essas crianças. Não tenham medo de mostrar a cara, de mostrar as crianças. Mostrem, né? Tenham orgulho dos filhos de vocês. Né? Mostrem. Aí você fala, isso é muito, você está aparecendo muito. Aparece mais, porque a gente precisa mostrar as nossas crianças. A outra coisa é compartilhar algumas práticas relatadas pelas famílias. Então, eu queria muito enfatizar que o que a gente traz aqui é o que a gente ouve das famílias, né? Não são dados oficiais, mas que a gente tem as famílias aí para dizer, olha, acontece isso mesmo. Primeiro, que nós já falamos aqui, é a orientação do médico para a interrupção da gravidez. No entanto, a gente sabe, praticamente todas as pessoas sabem, que não é permitido fazer aborto no Brasil, a não ser em 2 situações, né? Quando a mãe corre risco de vida
ou a criança é anencéfala, certo, Dri? E estupro. Anencéfalo acho que não é mais permitido, tem que pedir, né? Mas, enfim. Então, quando a mãe vai fazer um aborto, o médico chega para ela e diz... Ele fala, olha, é legal você abortar porque essa doença é incompatível com a vida. Ela sabe que ela precisa ir à justiça pedir autorização. Ou ela vai fazer clandestinamente, a gente sabe que isso acontece. Porém, o que vem preocupando a gente hoje em dia são algumas outras coisas que são ditas às famílias, como, por exemplo, você está esperando um bebê com a síndrome de Edwards e ele tem uma doença incompatível com a vida e você também corre risco de vida. Então, veja, quem é a mãe, né, que tem outros filhos, que o médico chega, o médico que ela confia, que ela está acompanhando ela ali, e fala, olha, é o seguinte, amiga, teu filho vai morrer e você também. Então, como é que fica a cabeça dessa pessoa? A outra questão é, a gente percebe, e algumas famílias que têm filhos mais velhos estão aí para confirmar que, quando não há diagnóstico, a criança recebe todo o suporte que qualquer outra criança com qualquer outra doença recebe. Então, o diagnóstico de síndrome de Edwards, ele é igual à morte. Se ele não existe, não houve um exame que diagnosticou, a criança é cuidada. E ela passa por esse período mais difícil, né, e consegue crescer, como muitas que a gente está vendo aqui. E a terceira coisa, quarta, que o Dr. Carneiro falou muito bem, é que, muitas vezes, a gente percebe uma naturalidade assustadora quando o médico diz, olha, você está esperando esse nenê, ele vai morrer. Então, quando ele nascer, não vamos fazer nada, não vamos minimizar esse sofrimento. Porém, senadora, a mãe não sabe que, quando ela não oferece suporte, pelo menos de oxigênio e de alimentação, ela está cometendo um crime. A naturalidade com que isso é dito é tão grande que a família comete um crime sem saber que está cometendo um crime. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar rapidamente, Dri, é uma forma de informar isso, né? Olha, gente, aborto não é crime? Não oferecer suporte de vida também é crime. Se o médico falar isso para você, você diz, olha, eu não posso fazer isso porque isso é crime. Não precisa ameaçar ele, só mostrar que você sabe que é crime. Porque, gente, é tão natural esse aconselhamento que, assim, é assustador. Assim, chega para minha mãe, ela fala com tanta naturalidade, como se fosse isso mesmo. Por isso a importância do protocolo clínico, que a doutora Patrícia, né, já está começando a elaborar. Porque com o protocolo a gente não tem mais isso. Não existe esse protocolo. A outra coisa é a desconfiança bilateral. Então, o médico chega e diz, é incompatível com a vida. Quando a criança morre, porque realmente a síndrome de Edwards é uma síndrome grave, com um índice de mortalidade ainda alto, porém menor do que há 10 anos, a família não sabe se ela morreu porque ela tinha que morrer ou foi porque não deram o suporte necessário, já que era incompatível com a vida. Então, essa frase, né, ela precisa rapidamente ser remodelada ou ser eliminada, porque ela traz uma série de problemas que poderiam ser resolvidos ou extremamente minimizados. E, por último, o protocolo clínico, que esse é algo que, na minha opinião, né, com 15 anos no mundo das famílias com síndrome de Edwards, é aquilo que a gente necessita, né, para não precisar mais se desgastar tanto e se preocupar tanto, porque algumas coisas a gente vai conseguir saber, mas muitas coisas vão passar sem que a gente veja.
Eu trouxe uns números para finalizar, então, mostrando que realmente nascem mais meninas do que meninos com Edwards. A gente acredita porque os meninos, o Dr. Charles até falou isso, em praticamente todas as doenças genéticas, eles são mais acometidos, né, os homens. Nós somos as fortonas, né? A idade da mãe, né, quando se fala que a idade acima dos 40 anos, ela é importante, porque os óvulos da gente vão envelhecendo. Mas a gente tem um número significativo de 27% de mães menores de 30 anos. Estou acabando. A gente tem, só para finalizar, eu nem vou falar todos, mas eu queria dar esse dado, que é da Síndrome do Amor de 2014, 2015, 16, 17, 18. Depois que a gente conseguiu a lei de conscientização no estado de São Paulo, o número de crianças que a Síndrome do Amor cadastrou com Edwards aumentou 70%. Então, só com a visibilidade da lei em São Paulo. Então, a gente recebeu mais 70%. Eu queria finalizar agradecendo a presença das famílias, né? Agradecendo principalmente as famílias do Movimento T18 Brasil, né? Que é um movimento de famílias que se dispõe a ajudar outras famílias na Síndrome do Amor. E dizer que a gente precisa se unir, gente. Nós somos poucos. Então, a gente precisa passar super bonder na mão, né? E colar a mão um no outro. E não deixar as questões pessoais e mesmo todo o estresse que a gente passa, né, com os nossos filhos nos separarem. Porque isso só vai prejudicar os nossos filhos que a gente quer tanto proteger. Agradeço meu amigo amoroso, Marcos Papa, que me trouxe a essa casa. E é isso. Todos os amores são perfeitos. O último minutinho da minha fala é um videozinho de 3 minutos, né? Aí eu termino. O problema é que você... Tá no tempo? Não, é por causa da ordem do dia. Espera aí. Mas vamos lá. Tá, vamos lá. 3 minutos, não passa disso. O planeta neutro era muito parecido com a Terra. Lá viviam pessoas como nós. E toda a sua superfície era coberta por uma flor branca. Sempre ela, por toda parte. Essas plantas tinham uma característica muito especial. Através delas, os habitantes do planeta neutro podiam se manter alimentados, hidratados e também abastecidos de todo tipo de conhecimento. Hora ou outra nasciam flores tricolores no meio daquelas milhões de flores brancas e rapidamente eram arrancadas para que não influenciassem na eficiência de algo que já proporcionava tudo. Afinal, o que se precisava mais do que comer, beber e saber? Um dia, uma criança, sem nenhum medo ou julgamento, encontrou uma flor colorida e a levou para a mãe. A mulher, assustada, colocou o presente num vidro, tampou e mandou para estudos. Após análises, concluíram que a planta não tinha mesmo nenhum dos dotes mágicos da flor branca. Não servia para nada e, portanto, deveria ser exterminada sempre. Assim que a flor voltou, tudo em volta ficou perfumado. Quem estava próximo veio atraído por aquela essência. Com ela chegaram brilhos nos olhos, milhares de novos tons de cores, sensações. Sim, faltava algo além de ter a necessidade de se alimentar, de beber e de saber atendidas. Era preciso sentir. Sim, falta algo além de ter a necessidade de se alimentar, beber e saber atendidas. É preciso sentir. O novo pode ser assustador, pode até doer, mas nele estará sempre uma mensagem, uma possibilidade, um caminho. Todas as vidas têm uma função. Dia 6 de maio, dia da conscientização sobre a síndrome de Edwards, porque todos os amores são perfeitos.
Obrigada, Marília, pela apresentação. O sentir é que a gente está precisando muito nesse país, não só valores, seres humanos. Mas eu quero passar aqui... Gente, desculpe a pressa, mas é porque às 16 horas começa a ordem do dia e eu tenho que estar lá, né? E não vou deixar vocês aqui. Então, Rita Pralon de Souza, coordenadora do Movimento T18 Brasil. Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por nós estarmos aqui, por esta oportunidade, por esta casa que está nos recebendo, ao senador Randolfo Rodrigues, que o Papa trouxe e ele nos deu essa oportunidade, né? A senadora Zenaide, e as famílias por confiarem que eu estivesse aqui para representá-las neste momento. Eu coloquei aqui algumas coisas que nós, famílias, hoje, apesar de eu ser a vice-presidente da Associação Síndrome do Amor, hoje eu vim representando as famílias do Movimento T18 Brasil. Eu hoje estou aqui falando como mãe, uma mãe de uma criança com uma síndrome de Edwards. Aquela mãe que, como todos aqui já falaram, estava grávida, recebeu o diagnóstico de síndrome de Edwards, dizendo: sua filha, você não vai levá-la para casa porque ela vai morrer, nenhum milagre salva. Os papéis já estão prontos, é só você assinar, hoje mesmo a gente interrompe a sua gestação. Uma mãe que, apesar disso, falou: não, na minha filha ninguém põe a mão. Se Deus deu a vida para ela, só Deus vai tirar no momento que ela cumprir a missão dela. A missão está grande. Graças a Deus. Passamos por muitas coisas, passamos por muitos apertos. Mas, graças a Deus, isso foi dito para mim dentro do CAISME, dentro lá da Unicamp, onde eu fiz o pré-natal. E isso eu achei, né, que depois que a Maria Letícia passou por lá, com tudo isso, com 4 dias de vida, ela foi para casa, só com uma sonda nasogástrica, eu achei que a história das próximas mães ali dentro seriam diferentes. Falei: nossa, que bom que Deus fez para mim, eu consegui passar, e agora as próximas não vão sofrer mais isso. Mas a história continua, infelizmente. Hoje nós temos, como a Marília falou, 1.800 famílias, as quais nós acompanhamos, e temos os grupos regionais e o grupo só das grávidas. Que esse grupo das grávidas, a gente deixa ele quietinho lá, porque naquele momento ela só precisa de saber que o filho dela está lá e que aquele bebê precisa de amor. É aquilo. Amor, ele não precisa de intervenção cirúrgica, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de mais nada, ele só precisa de amor. E é assim que nós levamos as nossas mãezinhas, as minhas mãezinhas, eu chamo as minhas gravidinhas lindas. Então, e sempre quando entram, elas entram realmente desesperadas, né, mãezinhas? Desesperadas. Meu Deus, meu filho vai morrer. Quem falou? O médico. Ah, tá. Pergunta para ele o número da Mega Sena. Né? Então, é aquilo que a gente sempre vem falando, a falta de empatia. É a falta de se colocar no lugar do outro. É a falta, como ali o Dr. Carneiro também falou, né? Do Dr. Jatene, é a falta do médico abraçar e não espantar, porque com isso espanta. Você acha, eu vou no médico, grávido, o médico fala que o meu filho vai morrer, eu nunca mais quero olhar para ele. Como assim? Né? Então, é uma situação difícil. A gente passa, como família, por várias situações muito, mas muito difíceis. Então, o que nós mais precisamos nesse momento, com essa lei, esta lei vai nos dar visibilidade. Nossa luta é a luta das mães, das famílias, das síndromes de Down há 40 anos atrás, onde as crianças nem eram síndrome de Down, eram simplesmente mongols, que ficavam trancados dentro de um quarto, porque eram agressivos, mas a agressividade era a falta de estimulação. E hoje eles fazem universidade, eles têm uma vida própria, alguns até moram sozinhos, têm a sua vida própria. Não quero dizer
não seria inocente a esse ponto dizer que a síndrome de Edwards vai acontecer, as crianças de síndrome de Edwards vão chegar nesse patamar de uma criança com síndrome de Down. Não, porque o comprometimento de uma criança com síndrome de Edwards realmente é um pouco mais agressivo. Todavia, há sim compatibilidade com a vida e principalmente com o amor. Só quem conhece o amor de uma criança de síndrome de Edwards, só quem olha no olhar de uma criança com síndrome de Edwards, só quem vê o sorriso de uma criança com síndrome de Edwards, conhece o amor incondicional e conhece que é sim compatível com a vida. Para que nós, famílias, senadora, tenhamos as condições de continuar abraçando, cuidando, amando essas crianças, nós, então, precisamos dessa lei. Precisamos de políticas públicas para que tenhamos qualidade de vida para as famílias e suas crianças. Precisamos de um ponto muito importante, que é o que a gente sente muito, o BPC. O BPC hoje ele é negado para a maioria das famílias. E esse BPC, que é apenas um salário mínimo, não supre nem a necessidade da criança, quanto mais da família. Uma mãe que deixa de trabalhar por conta que é mãe de uma síndrome de Edwards, de uma criança especial, não somente síndrome de Edwards, eu falo aqui em nome de todas as mãezinhas da associação, das síndromes raras. Uma cadeira de rodas como essa custa R$5.000, que você tem que trocar a cada 2 anos. Uma órtese, R$1.000. Um andador, R$3.000. Isso dos baratinhos, porque se for o top, o bom, é muito mais. E a mãe teve que parar de trabalhar para cuidar dessa criança. Então, a receita caiu e a despesa aumentou muito. Então, a conta nunca fecha. Que a Adriana falou, né, que precisa criar políticas públicas para a mãe trabalhar. Ok, concordo plenamente, gostaria muito, Adriana, de trabalhar. Mas onde eu vou deixar minha filha? Quem vai cuidar da minha filha? Entendeu? Porque a inclusão de uma mera matrícula, para mim, não é inclusão. A inclusão vai muito além de uma matrícula. Eu não vou brigar com o prefeito, eu não vou brigar com o Estado para conseguirem uma matrícula para minha filha. Porque dentro de uma escola regular, eu sei que não tem pessoas capacitadas. O que precisaria para uma verdadeira inclusão seria de treinamento das AVES, que são assistentes de vida escolar, para que, assim, eles tenham condições de atender, de acolher realmente as nossas crianças. Uma escola para uma criança especial é em torno de R$4, R$5.000, que lá perto da minha casa, em Paulínia, lá em Campinas, perto de Campinas, tem R$4, R$5.000. Eu entrei com o processo, outra coisa que nós precisamos é ver os direitos da Constituição, do Estatuto da Criança, da lei do INSS, do CNAS, a Resolução 039, a lei do INSS 8.080, que dita que toda criança tem direito à diversão, à saúde, à alimentação e à educação. A minha filha, as nossas crianças não estão tendo direito à alimentação. Porque a gente entra com o processo de dieta. A dieta que a minha filha toma é mais de R$3.000 por mês. O meu marido ganha R$2.000 por mês. A gente paga aluguel de R$900. O juiz disse que ela recebe o BPC, então esse BPC seria para pagar esse leite. Eu falei, ok, vontade de ir lá falar assim, então tá, eu passo a procuração do BPC para você e com esses R$900, então, você vai pagar R$500 de fralda, mais R$3.000 de dieta, mais roupa, mais passeio, mais tudo. Porque é direito da criança passear, é direito ir à igreja, é direito viver, é um cidadão. Na lei está escrito, não é, Adriana? Que a partir do momento da concepção, já é um cidadão que tem direitos. Então, eu clamo a vocês, eu peço de coração, em nome das nossas 1.800 famílias e de outras milhões de outras famílias das crianças com doenças raras, nós estamos pedindo socorro, porque
nós estamos falidos. As nossas crianças têm que serem vistas como cidadãs. Nós precisamos de subsídios do governo para comprar a cadeira de roda, para comprar os artefatos que elas precisam. Um sorriso desse é incompatível com a vida? Eu deixo aqui uma mensagem de amor e de fé. Nós, famílias, conseguiremos, mas nós temos que estar sempre muito unidas. Alguém sempre ama alguém. Então, vamos pedir a esse alguém que olhe também por nossas crianças e por nossas famílias. Nós precisamos muito. E eu estou muito, muito, muito orgulhosa disso, as mães lindas que vieram aqui hoje. Muito obrigada, amigas. Muito obrigada. A gente só se conhece virtual, né? E estamos aqui hoje. Hoje é o dia do abraço. O abraço sincero de mãe para mãe, que só a gente sabe o que a gente sente na pele, né? Muito obrigada a vocês, muito obrigada a Deus, obrigada, senadora. E é isso. Obrigada, Rita, por esse discurso humano e real. Aí eu quero passar aqui por videoconferência para o doutor Charles Marques Lourenço, médico geneticista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e professor titular do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Quero registrar aqui a presença do deputado distrital, Agaciel Maia. A videoconferência do doutor Charles, parece que a gente não vai... É uma pena, mas, infelizmente... Isso é a tecnologia moderna, mas tem hora que ela atrapalha a conversa da gente. Ao vivo é sempre melhor. Olha, gente, primeiro eu quero agradecer a presença de cada um aqui que falou. Isso foi um enriquecimento grande. Cada um mostrou o seu lado. E o importante aqui é, como diz, nós não podemos deixar essas crianças e suas famílias invisíveis. Essas audiências públicas servem principalmente para dar visibilidade ao povo brasileiro que está nos assistindo
para mostrar que elas existem, que o número não é tão pequeno, é como ela falou aqui, é minoria não só pela quantidade de crianças que têm essa síndrome, mas principalmente, vamos dizer, pelos direitos dela. E como aqui eu achei muito interessante, falou aqui sobre a Dib Jatene, cara grande, e ele dizer que não é só curar, confortar, faz parte. Agora, tem algo aqui que me chamou a atenção. É como se fosse um protocolo que a maioria dos médicos... É interessante, eu sou médica e nunca ouvi assim. Você tem a obrigação de dizer a gravidade da doença. Agora, induzir a pessoa interromper uma gravidez, isso é diferente, totalmente diferente. Mas eu queria dizer aqui o seguinte, sobre o benefício de prestação continuada. Na verdade, essa reforma da Previdência, ela prejudica todo mundo, porque ela está sendo mostrada para o país como se fosse tirar privilégio, não tira, porque quem tem privilégio de previdência nesse país são os grandes empresários, que eles são devedores da Previdência e, ao invés de pagar, quando chega no final do ano, eles conseguem uma medida provisória e faz um refis de 95. Quem lembra aqui da MP de 1 trilhão? Foi feita renúncia fiscal na 895 de dezembro de 2017, fizeram renúncia fiscal, anistiaram todos os impostos das 6 maiores petroleiras internacionais, Shell, British Petróleo, por 25 anos. Por isso que se chamava MP de 1 trilhão. PIS, PASEP, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, que é justamente quem forma a Seguridade Social, que é onde está o benefício de prestação continuada, deixando claro que não tem nada a ver com reforma de Previdência, porque não é nem da Previdência, entendeu? E, por aí, sim, não gera emprego, porque eu digo que nenhum empresário no mundo vai aumentar o seu comércio, a sua indústria, se não tiver demanda. E, para ter demanda, nós temos que lutar para voltar ao mercado de trabalho. 38 milhões de brasileiros que estão ou desempregados ou subempregados, isso não é a gente que diz, é o IBGE que mostra, e quem anda nas ruas das cidades desse país vê. São Paulo mesmo, eu estive lá, debaixo dos viadutos, são famílias inteiras de pessoas que vão morrer de morte evitável porque não tem recurso, porque isso é simples. Se não tem quem compre no comércio, o comércio não vende e o governo não arrecada para saúde, educação e segurança pública. Se não tem quem compre, a indústria não vende, gente, e o governo não arrecada também. Quem aumenta, quem dá emprego é a demanda. Vamos botar gente empregado para trabalhar, que vai gerar impostos para o governo. É para isso que a gente está aqui lutando. Aí pergunta, o país não tem jeito? Tem sim. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem 5 bancos estatais. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia. Todos tiveram lucros exorbitantes, está aí. Os bancos estatais, junto com os privados, tiveram 120 bilhões de lucros. Para que foi criado esses bancos? Para incentivar o setor que gera emprego e renda, gente. E eu todo dia digo isso, porque o governo não investe na construção civil, que é quem mais alavanca a economia, porque emprega do homem analfabeto ao engenheiro e ainda gira a economia dos municípios com material de construção. Isso aqui não é uma questão de partido nem de cor. Isso aqui é como vocês. Tem que ser seres humanos, defendendo seres humanos, que vocês estão de parabéns. É isso aqui que esse grande cirurgião torácico está aí, que tem a sensibilidade de ir lá, porque a gente tem que oferecer educação, o SUS, um sistema maravilhoso, mas que a gente sabe que está subfinanciado, não é da agora. Em 2015, tinha uma PEC 001 de 2015, que foi aprovada em primeiro turno por unanimidade para aumentar o repasse dos governos federais
para os estados e municípios, que no município é onde a pessoa nasce e vive. Ao invés disso, teve a questão do impeachment, nem voltou, pelo contrário, votou com a emenda 95, que congelou os recursos da saúde por 20 anos, gente, como se não fosse nascer ninguém. E, para completar, lembram da MP do Pente Fino? 871, que era para pegar os fraudadores, que infelizmente a gente vive um momento que os trabalhadores, os homens e as mulheres desse país, eles são olhados como se fosse fraudador. Então, eles já mudaram a regra de conseguir o benefício de prestação continuada, já impossibilitaram dos trabalhadores rurais. Faz 8 meses nesse país que nenhum trabalhador rural consegue o acesso à sua aposentadoria, mesmo que tendo os 20 anos no mínimo de contribuição, e que as pessoas com deficiência, pelo contrário, gente, eu estou andando no meu estado do Rio Grande do Norte, eu estou encontrando pessoas com doenças neurológicas que vai para a junta médica e eles dizem que não precisa. Eles estão cortando os benefícios. Isso é muito grave. Quer dizer, isso é desumano. Aí vem vocês aqui desse grupo e dão uma lição de defesa do ser humano, ver um grande cirurgião da USP que poderia estar olhando só para ele, mas está olhando aquela criança que nasce com uma síndrome e que ele tem esse olhar como vocês, humano, que acha que dá 1 mês de vida ou 1 ano de vida ou mais. Eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Hospital Universitário, e vi muita gente feliz se vivesse mais 1 ano ou 2, porque algum filho ia ficar de maior. Quer dizer, as pessoas têm que pensar nisso. E essa frieza com que a gente está vendo ser tratado os seres humanos, isso dói muito na gente. E a gente tem que pedir a Deus todo dia, eu peço, para não ficar indiferente ao sofrimento das pessoas. É isso que a gente tem que pensar. Indiferente. Você vê um Adib Jatene, um cara que criou, teve essa coisa toda, mas ele não perdia esse lado humano, que é o que a gente precisa. O que está precisando nesse país se chama amor ao próximo. Você não pode estar aqui lembrando a vocês que eu fiz uma jura aqui, fui deputada federal 4 anos, que toda vida que eu pegasse o microfone, eu diria ao povo brasileiro a importância do Congresso Nacional. Faz a lei, aprova a lei, se o presidente vetar, pode derrubar o veto. Diz qual o salário do trabalhador. Quantas horas vai trabalhar por semana e com que idade vai se aposentar. Ainda determina qual é o alimento, medicamento que pode ir para a prateleira para você adquirir. A idade que vai se aposentar. A prova está aqui hoje, essa casa, o Senado, é uma história triste, porque além deles tirar essa oportunidade do benefício de prestação continuada, eu vou dizer a vocês o que a gente já está fazendo aqui. Só viram esse lado de pessoas com deficiência que têm o BCP. Mas as pessoas que têm deficiência, que venceram todas as barreiras que a sociedade lhe impôs, porque eu costumo dizer, um país que não consegue incluir as suas pessoas com deficiência, quem está deficiente é esse país. Porque a gente sabe que se eu sou uma cadeirante, mas onde eu for tem acessibilidade, aquilo deixou de ser uma barreira para mim. Se eu for uma pessoa surda, mas se tudo que passar na televisão, no cinema e tudo, tiver a janela de livros ou então a tradução, isso não é uma barreira para mim. Se eu for um deficiente visual, mas eles me reclamam porque eles não têm o mínimo interesse, mesmo que tenham um bom poder aquisitivo, de ir ao comércio, porque eles não sabem as informações sobre o produto nem o preço. E eu estou com um projeto aí sendo adiado que obriga os estabelecimentos comerciais a botar nas suas etiquetas as informações sobre o produto em braille ou outra tecnologia assistiva. E isso está sendo segurado porque diz que vai onerar as empresas. E eu costumo dizer, a empresa está perdendo uma parte grande de pessoas com deficiência, como eu disse, que romperam as barreiras, mas eles estão querendo considerar a vida, o tempo de vida dessas pessoas iguais. O senhor que é médico e tudo sabe, um tetraplégico, outro, apesar de todas as tecnologias, ele não tem a mesma
tempo de vida da gente. Eles estão mandando os mineiros, que a ciência diz que eles não saem debaixo da terra se passar mais do que 15 anos, sai com pneumoconiose e a maioria não tem pulmão. Estão botando uma idade mínima para eles, quando a ciência diz que esse tipo, quem trabalha em ambientes com agentes nocivos, que entra a parte da saúde, pode ser desde dos cientistas com seus auxiliares que ficam ali pesquisando vírus, uma nova vacina para nossos filhos e netos durarem mais, ter uma vida maior, ou descobrir um novo antibiótico, eles querem que permaneçam lá mais do que 25 anos, quando a ciência prova que essas pessoas não vão durar muito se permanecer lá. Então, é isso que nós estamos aqui e que precisa não ser humano para aprovar tudo que vem por aí. É tão ruim essa reforma da Previdência que já tem uma PEC paralela, uma sub-PEC e um projeto de lei complementar para ver se não mata, não tira a esperança do povo desse país, homens e mulheres, se aposentarem. Agora, deixa eu dizer o que é que a gente está segurando aqui. Eu, Paulo Paim, Romário, estamos com um projeto de lei que, pelo menos, o benefício de prestação continuada não seja acrescentado na renda da família. Tentando, porque eu vou dizer um exemplo clássico aqui. Uma mãe que tem um filho tetraplégico, a maioria que me procurava, doutora Zenaide, eu vim aqui o seguinte, e esse meu filho, que eu não trabalho para cuidar, mas tem mais 2 filhos. Um dos filhos, doutor, completou 16 anos e conseguiu um pagamento de uma bolsa de estágio. Só que ele teve que renunciar, porque a bolsa de estágio era R$500, quando somasse ao salário mínimo, que fosse dividir, que só pode ser 1/4, a renda per capita dessa família, 1/4 de salário mínimo, ou seja, além de botar a mãe, que a grande maioria das mães é quem renuncia para ficar com os filhos, é como se você amarrasse, botasse uma amarra na família toda. Os filhos que não têm deficiência não podem arranjar um emprego até que seja um emprego grande, que a mãe possa abrir mão do benefício de prestação continuada. Isso demora. Isso é uma coisa muito ruim, muito cruel, muito desumano. Então, dizer que a gente está aqui nessa luta cada dia. Eu era vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara, que a gente criou em 2015. Aqui não tem a CAIS. E dizer a vocês o seguinte, essa senadora aqui não bota a digital nesse tipo de projeto que está sendo apresentado para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro. O que é que esse povo está debaixo dos viadutos? O que é que os homens e mulheres desse país estão fazendo? Oferecendo ao Estado brasileiro o que ele tem de mais digno, que é sua força de trabalho. Quero um trabalho, por favor, para eu alimentar a minha família. É isso. Essas pessoas não podem ser consideradas vagabundas, fraudadoras, e nem eles estão querendo emprego, que eu ouvia muito dizer, esse povo com essa Bolsa Família, esse benefício, esse povo não quer nem trabalhar, quer para ficar no benefício. Eu digo, ofereça um salário digno, gente, a essa família, para ver se eles vão abrir mão disso, para ficar dependendo de um salário mínimo que vai dividir. A família não pode andar, crescer profissionalmente, porque vai ser amarrada por isso. Mas dizer que aqui a gente tem um grupo que infelizmente não é a maioria, mas a gente está presente nisso aí, e é importante, e vamos mostrar ao país que pode sim, se viver 1 ano é bom, se viver 2 é melhor, se viver 3 é melhor, e já mostrou aí gente com a maior idade. Tem a gravidade, o médico tem a obrigação de dizer à família. Mas outra coisa, uma coisa que vai afastar, como a nossa médica aqui, doutora Patrícia, falou, vamos criar o protocolo dos cuidados, porque se tem um protocolo, aí vão ter que seguir, entendeu? Vão ter que seguir. E é como o nosso doutor João José disse, deixar faltar o oxigênio é eutanásia, hein, gente? Isso a gente não pode fazer.
E quem tem que definir, você não pode estar como método definindo a vida dos outros. Você tem que tentar curar, amenizar e, se não tiver como, consolar, confortar. Muito obrigada a vocês e foi bem elucidante isso aqui. E o Brasil todo vai tomar conhecimento disso. Agora, eu esqueci aqui, porque a gente é o E-Cidadania. A gente botou aqui, tem a Marina do Rio Grande do Sul, que é bom ver as políticas públicas avançando no reconhecimento e conscientização de uma síndrome muito mais comum do que os estudos apontam. Giovana, do Rio Grande do Sul, nosso país só tem a ganhar com a conscientização, conhecemos essa síndrome em um momento difícil e esbarramos na falta de informações. Informação é poder. Então, quanto mais a gente informar, mais as pessoas ficam poderosas. A informação é o que ninguém tira da gente, né? E Priscila Santana, do Rio de Janeiro, precisamos de estatísticas recentes e um protocolo que desencoraje os médicos e pais a optarem pelo aborto ou não assistência ao nascido. Então, é isso aqui. O E-Cidadania sempre participa com a gente e, às vezes, eles têm até projeto de lei. E parabenizar aqui o Randolph com a sensibilidade. E vamos, eu acho que eu sou a relatora desse projeto, e vamos criar o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome de Eduardo, com certeza, viu? Obrigada a vocês.